E aí pessoal, tudo bem? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como funciona um circuito integrado, o CI, temporizador 555, no modo astável. O CI 555 é um dispositivo compatível com a família TTL. A figura a seguir mostra como os componentes externos devem ser conectados ao circuito para operar como oscilador free-running. A saída desse pulso será retangular. Então vamos dar uma olhadinha aqui no circuito. Então isso aqui é um multivibrador astável que utiliza o CI 555. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse circuito, tá? Bom, a saída do pino 3, que está marcado com a letra Q, será onde sairá esse pulso, essa onda quadrada. A onda quadrada tem esse formato aqui. Perfeito? Bom, esse pulso ele vai ligar este LED e desligar esse LED numa frequência de tempo. Esse tempo será determinado pelo cálculo de R1, R2 e o capacitor C1, certo? Então, esses três componentes será responsável para determinar o tempo de oscilação de nível lógico alto e de nível lógico baixo aqui no LED, que ele vai acender e apagar, tá? O pino 1 e o pino 5, ele tem um capacitor de 1 microfarad, que é o C2, que é para tirar o ruído dessa onda, que se você verificar no osciloscópio, você vai ver um ruído e não vai ver uma onda 100% quadrada, que ao desligar e ligar esse LED, gera-se um ruído. E esse capacitor de 1 microfarad, ele vai tirar esse ruído e a onda ficará limpa. Esse resistor de 1K, ele é colocado aqui para evitar que esse LED queime. Então esse LED vai acender e vai apagar mediante cálculo de R1, R2 e C1. Uma das coisas que você deve saber é o seguinte: o tempo que ele vai ficar ligado, esse T-on, é o tempo que ele ficará ligado em 5 VCC. E quando ele desligar, ele vai para 0 volts, que é o que eu marquei aqui como T-off, ou seja, o tempo off e o tempo on. Perfeito? Então nós temos o tempo de que ele vai ficar ligado e um tempo que ele vai ficar desligado. E esses dois ciclos de ligado e desligado, nós temos o período, tá? O período de tempo. Ele nos indica a frequência do sinal de saída, que é dado, a frequência é igual ao período, a 1 segundo dividido pelo período de tempo. 1 segundo dividido pelo período de tempo. Para nós sabermos o tempo em T-on, nós temos que calcular uma constante de 0,693 multiplicado por R1 mais R2 multiplicado por C1. Nós temos uma constante de 0,693 multiplicado por C2, que é o C2 aqui, multiplicado por C1. Uma das coisas que você deve saber é que o tempo nessa configuração astável, o tempo de T-off, ou seja, o tempo que ele ficará desligado, será sempre menor do que o tempo que ele ficará aceso. Por que isso? Bom, olhando aqui no gráfico, nota o seguinte: que o tempo para o capacitor carregar, o tempo de carga, ele vai passar por R1, que vai dificultar essa carga, vai passar por R2, que vai dificultar mais ainda essa carga, e aí vai chegar no capacitor até o capacitor saturar e carregar. Quando ele saturar, ele vai mandar o sinal aqui dizendo que ele está saturado, e aí ele vai descarregar. E aí, para ele descarregar, ele vai passar somente por R2
e vai para o pino 7, tá? Então ele descarrega do R2 para o pino 7 e carrega do pino 8 para R1, para R2, aí carrega o capacitor para o GND, tá? Então, o tempo de carga sempre será maior do que o tempo de descarga. Vou dar um exemplo que o meu R1, ele vai ser igual a 5K, meu R2 é igual a 5K, meu C1 é igual a 10 microfarad, e aí nós vamos, através da fórmula, descobrir os valores do tempo em T-off, T-on, e o período de tempo e a frequência, tá? Então, como funciona isso? Vamos fazer a fórmula primeiramente de T-off. Nós vamos pegar aqui R2, tá? Quem é R2? R2 não é 5K? Então vamos colocar aqui 5K multiplicado pelo capacitor de 10 microfarad. Só que para calcular isso, nós temos que transformar isso daqui em ohms. E esse daqui nós temos que transformar em farad, tá? Ou seja, aqui é 5.000 ohms, tá? E aqui em farad, tá? Seria 10 vezes 10 a menos 6, né? Mas isso é engenharia, né? Então seria mais ou menos o seguinte. Então seria isso aqui. Se eu calcular isso daqui, vai ficar assim: 0,693 vezes 5.000 vezes 0,00001, que é igual, deu um resultado de 0,03465 segundos. Se eu transformar em milissegundos, vai dar 34,65 milissegundos. Perfeito? Então isso daqui é o tempo que ele ficará, desligado. Ele ficará desligado por 0,034 segundos, ou seja, 34,65 milissegundos desligado. Temos que calcular T-on, que é o tempo que ele ficará ligado. O tempo que ele ficará ligado em T-on será o R1. R1 será de 5K, que é 5.000. R2 também é 5.000. E C1, que é 0,00001, tá? Farad. Bom, calculando isso, vamos calcular primeiro aqui, ó, o do meio. 5.000 mais 5.000, 10.000. Tá? Então vamos tirar o parêntese, 10.000. E agora vamos calcular isso daqui. Vamos pegar aqui a calculadora. Então vamos calcular aqui, ó, 0,693 multiplicado por 10.000 multiplicado por 0,00001, que é igual, deu 0,0963 segundos, tá? Que seria a mesma coisa que 69,3 milissegundos, tá? Então ele vai ficar ligado por 69,3 milissegundos e desligado por 34,65 milissegundos. Através disso, nós temos o período de tempo, né? Então nós sabemos agora o tempo de T-on e o tempo de T-off. Então agora vamos descobrir o período desses dois tempos aqui, ó, que é a soma dos dois. Então nós vamos somar T-on com T-off. Quem é T-on?
T-on 0,0693 segundos mais agora T-off 0,03465 segundos. Se eu somar os dois, vamos pegar a calculadora, 0,0693 mais 0,03465 é igual, transformando em milissegundos, é 103,95 milissegundos. Então nós descobrimos que o período será de 103,93 milissegundos. Para descobrir a frequência, nós utilizamos essa fórmula. A frequência é igual a 1 segundo dividido pelo tempo, pelo período. Bom, período a gente já sabe aqui qual é o período, que é a soma de T-on e T-off, né? Então nós temos o período. Então agora nós vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1, certo? 1 segundo, e vamos dividir esse segundo, tá? Pelo período. Quem é o período? O período é isso aqui, ó. A soma de T-on e de T-off. Então esse é o período aqui, tá? Bom, se pegarmos a calculadora agora e colocar 1 dividido por 0,1395 é igual, deu quanto? 9,62. O que? Hertz. Período é de 9,62 Hz. Tá aí, pessoal. Vou deixar disponível aí o link também do software, que nesse software basta você colocar o número aqui que você deseja de R1, o valor em ohms, o número de R2, o valor em ohms, e o número de C1, valor em farad. E através disto, ele automaticamente vai te dar a frequência, o tempo, vai te dar o T-on e o T-off, tá bom? Que estará disponível mais uma ferramenta no software da TechÚtil. Quem não conhece, visita o site aí, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até uma próxima.